Se a sua fé fosse avaliada apenas pelas suas atitudes, ela falaria ou ficaria em silêncio? Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical com o tema Dorcas, as boas obras que falam por si. Nosso texto áureo está em Atos capítulo 9, versículo 36, que diz: E havia em Jope uma certa discípula por nome Tábita, que traduzida se diz Dorcas, a qual estava cheio de boas obras e esmolas que fazia. O nosso texto de referência também está em Atos capítulo 9, versículo 36 em diante. O objetivo desta lição é identificar a origem da discípula Dorcas, destacar o ministério de Dorcas, reconhecer o caráter inspirador de Dorcas. Nossa introdução. Dorcas é apresentada na Escritura como um exemplo claro de que a vida cristã verdadeira se manifesta por meio de atitudes. Embora apareça em poucos versículos, sua história possui grande profundidade espiritual e prática. A igreja primitiva compreendia que o serviço cristão não era algo secundário, mas parte essencial da vida do discípulo. A Bíblia não exalta Dorcas por discursos, cargos ou posição social, mas por suas boas obras. Isso revela que Deus observa não apenas o que falamos, mas principalmente como vivemos diante dele e das pessoas. Assim, pelos seus frutos o conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. O que a história de Dorcas nos ensina sobre a verdadeira fé cristã? Ensina que a fé verdadeira não se limita a palavras ou a aparência religiosa, mas se manifesta em atitudes práticas de amor, serviço e dedicação ao próximo. Tópico 1. A origem de Dorcas. A origem de Dorcas. Dorcas, também chamada Tábita, vivia na cidade de Jope. O fato de seu nome aparecer em duas línguas, hebraico Tábita e em grego Dorcas, indica que ela vivia em um contexto cultural misto, onde judeus e gentios conviviam. Seu nome significa gazela, um animal associado à delicadeza, prontidão e sensibilidade, características visíveis em sua vida. Jope era uma importante cidade portuária, marcada por intenso comércio e desigualdade social. Nesse ambiente, Dorcas desenvolveu uma fé prática, sensível às necessidades das pessoas mais vulneráveis. A Escritura faz questão de chamá-la de discípula, termo que expressa compromisso profundo com Cristo. Dorcas não apenas frequentava a comunidade cristã, ela vivia diariamente os ensinos do Senhor. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Lucas capítulo 6, versículo 40. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Ser discípulo envolve transformação de caráter e disposição para servir. Dorcas representa o discipulado vivido fora do púlpito, no cotidiano da vida. Por que a Bíblia faz questão de chamar Dorcas de discípula? Porque ela não apenas cria em Jesus, mas vivia seus ensinos na prática, demonstrando amor, serviço e compromisso real com o reino de Deus. Tópico 2. O ministério de Dorcas. Atos 9, do 36 ao 39. O ministério de Dorcas era simples, prático e constante. Ela ajudava especialmente as viúvas, um dos grupos mais vulneráveis da sociedade judaica, que muitas vezes viviam sem sustento e proteção. Sua habilidade manual, costurar roupas, tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A Bíblia afirma que Dorcas estava cheio de boas obras, indicando que seu serviço não era ocasional,
mas contínuo e dedicado. Suas ações não buscavam autopromoção, mas eram expressão sincera do amor cristão. Dorcas via a necessidade e agia, sem esperar reconhecimento humano. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. O ministério de Dorcas ensina que todo dom, por menor que pareça, pode ser usado para glorificar a Deus e edificar a igreja. O que o ministério de Dorcas nos ensina sobre servir a Deus? Ensina que servir a Deus não depende de posição ou visibilidade, mas de disposição, fidelidade e amor ao próximo, usando os dons que temos. Tópico 3. O caráter inspirador de Dorcas. Atos 9, 39 a 42. A morte de Dorcas revelou o impacto profundo de sua vida. As viúvas choravam e apresentavam as roupas que ela havia feito, demonstrando que seu testemunho estava registrado em ações concretas. Seu caráter era marcado por amor, humildade, constância e sensibilidade espiritual. Dorcas foi lembrada não por palavras, mas por obras que continuavam falando mesmo após a sua morte. Deus, em sua soberania, permitiu que Dorcas fosse ressuscitada por meio do apóstolo Pedro. Esse milagre resultou na conversão de muitos, evidenciando que sua vida glorificava a Deus em todas as circunstâncias. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Provérbios 10, versículo 7. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Porque o caráter de Dorcas continua inspirando a igreja até hoje? Porque seu testemunho foi construído em atitudes consistentes de amor e serviço, deixando um legado que glorifica a Deus e edifica vidas. Vamos para a nossa conclusão. A vida de Dorcas nos ensina que boas obras não salvam, mas revelam uma fé verdadeira. O serviço cristão tem valor eterno. Deus honra aqueles que servem com fidelidade. A história de Dorcas desafia a igreja a viver uma fé prática, relevante e transformadora. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que ficou até aqui, até o final desta aula. Que Deus te abençoe. Se você sentir no seu coração, se inscreva neste canal, deixe uma pergunta e um comentário. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus, queridos irmãos.